Mais uma vez. Bom dia. Ainda tem gente procurando dinheiro. Bom, espero que você esteja bem acomodado. Se você está nos visitando, é um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. E se você não está nos visitando, se você já é de casa, é bom saber que você voltou. Nós estamos quase acabando essa série que a gente chamou de Quem Precisa de Deus. Talvez você não tenha estado aqui nas últimas mensagens. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, é só você entrar no youtube.com/Capela Church. Tem todas as mensagens lá para você poder assistir. E já são, acho que essa é a quinta mensagem ou a quarta mensagem que a gente está se fazendo essa pergunta. Quem precisa de Deus? Nas últimas mensagens, a gente chegou à conclusão de que todos nós precisamos de Deus, de uma maneira ou de outra. Queira você creia ou não. E aí a gente discutiu sobre os ateus, o paradigma de vida dos ateus, né, a visão de mundo dos ateus. Como a gente pode tentar, pelo menos, viver num mundo moral e ético, sem descobrir de onde vem essa moral e ética. Depois a gente falou da origem das coisas, de onde veio todas as coisas. E aí na última mensagem a gente discutiu que Deus é Espírito, e Deus é Pai, e Deus é amor, e a gente cantou aqui que Ele é um bom Pai. E a gente colocou que a resposta Deus é Espírito, que Jesus dá para a mulher no poço, é a resposta que todos nós, seres humanos, pós-modernos, gostaríamos de ouvir quando perguntados quem é Deus. Porque Ele é Espírito, Ele é imaterial, Ele é como a primeira causa, a causa que não tem causa. Ele é o causador de todas as coisas e faz completo sentido. E aí é uma escolha, acreditar ou não. Porém, na última mensagem, a gente ficou com uma pergunta na cabeça. E essa pergunta era a seguinte: como pode um Deus tão bom permitir que haja mal no mundo? Como pode um Deus tão bom permitir que haja mal no mundo? A tentativa de hoje é responder essa pergunta de uma maneira consciente, sem puxar a sardinha para um lado nem para o outro, para tentar fazer sentido de tudo isso que a gente está falando. Mas antes, diferente da maioria das mensagens dessa série, que nós discutimos vários argumentos, dessa vez eu quero ler uma passagem bíblica muito conhecida, e não vou tirar muito dessa passagem, mas a conclusão da mensagem, quando você chegar no finalzinho dela, a conclusão dela você vai ver que faz sentido. A passagem está no livro de João. Semana passada a gente viu, foi até dever de casa para quem veio semana passada. Se você quiser aprender sobre o Pai, pergunte para o Filho, e aí o Evangelho de João conta essa história. Então hoje nós vamos ler uma pequena passagem do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, que dizem ser o versículo mais famoso do mundo, talvez a passagem de qualquer tipo de escritura, qualquer tipo de literatura mais conhecida no mundo. Nós vamos até o versículo 21. João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Está aqui uma lição fantástica para nós, que nos chamamos de cristãos. A gente tem uma mania muito feia de apontar o dedo para os outros, porque por alguma razão a gente entendeu que Deus enviou Jesus para condenar o mundo. Mas aqui é claro, ele diz que Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Dessa passagem, eu quero que você fique com um pedaço na sua cabeça. Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo. É isso que eu quero que você fique na sua cabeça até o final dessa mensagem. E aí a gente vai tentar responder aquela pergunta: por que, se Deus é tão bom, existe injustiça no mundo? Por que existe o mal no mundo? A maioria das pessoas que se faz essa pergunta são pessoas que não estão sofrendo injustiça.
Se você parar para fazer uma pesquisa bem detalhada, você vai ver que a maioria das pessoas que usa esse argumento não são pessoas que sofreram ao extremo. Na semana passada eu falei que se o Evangelho dependesse de milagres e esperanças de que no mundo não haveria coisa ruim, o Evangelho não teria sobrevivido o primeiro século. Pois o Evangelho, a religião cristã, começou a partir de uma coisa muito ruim acontecendo com uma pessoa muito boa. Jesus morreu a pior morte que existia para se morrer, pelo menos considerado naquela época, uma morte de crucificação, separada para os piores bandidos, e ele, de acordo com as escrituras que nós temos, que nós já vimos que ele dá valor para as escrituras, então a gente precisa confiar nelas, de acordo com as escrituras ele não pecou, ele não tinha razão nenhuma para ser condenado. No final dos evangelhos, principalmente dos sinópticos, você vê as autoridades romanas discutindo, e aí você vê eles falando, não tem nada de errado com ele, não tem por que condenar ele. A mesma coisa aconteceu com os discípulos, a mesma coisa aconteceu com Paulo. Quando Paulo se apresentou diante do governador e falou assim, vocês trouxeram ele aqui, mas é um problema da religião de vocês, não tem nada digno de condenação. Então o evangelho começou com algo muito ruim acontecendo com uma pessoa muito boa. Então não é justificativo. A existência da injustiça e do mal do mundo não é uma evidência da não existência de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente usa o sofrimento alheio para justificar a nossa falta de fé. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu uso o sofrimento alheio para justificar a falta de fé. Eu estou argumentando a fome de uma pessoa que está lá na África, que eu nem conheço, e eu não tenho nem a cara de pau de tirar do meu dinheiro para comprar uma passagem de avião para poder ir lá dar um prato de comida para ela, mas aí eu falo, se Deus é bom mesmo, não podia ter fome na África. Mal sabemos nós que a falta, o sofrimento, alguns teólogos entraram até para uma escola de pensamento que eles estudam a teologia do sofrimento. O sofrimento da maioria dessas pessoas, ao invés de gerar falta de fé, gera fé, porque no sofrimento a gente entende, não que Deus não existe, mas a gente entende o quanto a gente precisa dele. Quantos de nós já não passamos situações que no primeiro momento, e aí me desculpe se isso for muito pessoal para você, mas no primeiro momento, talvez a perda de um ente querido, ou hoje com o avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, a gente consegue ver resultados muito mais antes do que se podia 10, 20 anos atrás. Então, muitos de nós agora somos confrontados, pais jovens, com abortos espontâneos que a gente não sabia que tinha, ou às vezes a gestação vai até o final e por alguma razão, essas coisas, no primeiro momento a gente fica com raiva de Deus, no primeiro momento a gente fica revoltado, mas depois que passa a raiva, que é normal, que é natural, ninguém está falando para você não ficar com raiva, depois que passa, você começa a pensar, o que seria de você se não fosse a graça de Deus? Não tem nada que consiga sustentar uma pessoa que não seja a graça de Deus. Talvez você não creia em Deus ainda, talvez está assistindo online e você participa daquele grupo dos nada. Eu até creio, mas não quero nada a ver com igreja, com religião. Eu entendo, mas é muito difícil achar alguma coisa que conforte um vazio existencial ou uma perda de alguém tão querido que você tanto almejava, tanto ansiava. É muito difícil. Então a gente precisa tomar muito cuidado em usar o sofrimento alheio para justificar a nossa falta de fé. Se você for usar desse argumento, você precisa usar do seu próprio sofrimento. E aí você tem que colocar na balança se você sofreu tanto quanto o Cristo. Se você tiver sofrido tanto quanto o Cristo, tranquilo. Você pode usar esse argumento à vontade. Eu sofri mais que Jesus, portanto Deus não existe. Mas eu acho que você vai ter dificuldade em provar que você sofreu mais que ele. Então, tendo esse cuidado todo, a gente precisa se perguntar o seguinte. A maioria das pessoas vai falar assim, se Deus é bom, não deveria existir mal. E se essa hipótese não é o suficiente, se Deus é capaz de acabar com o mal, ele deveria acabar com o mal. E aí isso aí te deixa numa sinuca de bico. Porque ou Deus não é bom, ou Deus não é capaz. Já parou para pensar nisso? Se Deus fosse bom mesmo, ele não ia deixar ter mal no mundo. Se tem mal no mundo, portanto, isso é uma conclusão lógica. Todo mundo que participa de qualquer tipo de debate é uma conclusão lógica. Se Deus é bom e tem mal no mundo, portanto, Deus não é bom. Ou, se Deus é capaz de acabar com o sofrimento no mundo e ele não acaba, é porque ele não se importa. Nenhuma dessas afirmações é verdade, de acordo com as escrituras que a gente leu. Nenhuma delas.
O exemplo mais ridículo que eu posso te dar é que se a Bianca, minha filha, viesse aqui, chegasse aqui e reclamasse em público para você: ah, o meu pai é ruim, meu pai é mau, o meu pai não presta atenção em mim, o meu pai não põe café da manhã para mim, o meu pai me dá palmadas. Você naturalmente ia concluir que o pai dela não existe. Claro que não, né? Da onde você tirou isso? Não faz sentido. Já parou para pensar? A pessoa vem aqui e fala assim: meu pai é ruim, meu pai me bate, meu pai abusa de mim. Aí você vira e fala assim: isso é fácil. Chegamos à conclusão que seu pai não existe. Como não existe? É ele que está me batendo todo dia. Claro que ele existe. Ou seja, a existência do mal no mundo não é um argumento para provar a não existência de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma maneira que um pai que maltrata o filho ou a filha não prova que ele não existe, só prova que ele é um pai ruim. E a gente acabou de cantar aqui que ele não é um pai ruim, ele é um bom pai. Semana passada a gente falou que Deus é Espírito e ele é Pai. É a maneira que Jesus encontrou para explicar para nós como ele se relaciona. E aí, a gente precisa, eu acho que é um bom exercício a gente tentar, pelo menos, isso é quase impossível, mas tentar eliminar tudo que você já ouviu de religião, de Bíblia, de Deus, de Jesus, tudo, de todas as religiões. Cristã, religiões de outras vertentes, religiões orientais, tudo que você já ouviu. Faz o exercício nos próximos 20 segundos e tenta apagar da sua mente. Eu sei que é impossível. Se eu falar para você não pense em limão, você vai pensar em limão. Mas tenta apagar, esquece. Faz de conta que você nunca ouviu nada de Jesus, nem de Deus, nem de nada. O que ficaria na sua mente? O que vai sobrar? Dessa sobra, aí eu quero que você se questione o seguinte: por que eu acho que Deus é bom? De onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei que Deus é bom? E se Deus fosse outra coisa? Tem alguma coisa que mostra para nós que Deus é bom. E não é a natureza que mostra para nós que Deus é bom. Porque se você for analisar a cadeia alimentar, você vê que a natureza é cruel. A gente discutiu aqui na primeira mensagem, a natureza é cruel. Na origem das coisas a gente discutiu que apareceu boca e intestino antes de aparecer cérebro. Ou seja, os bichinhos começaram a comer um ou outro sem dó nem nada, sem raciocinar. Ou seja, a cadeia alimentar e a seleção natural ela é cruel, só os mais fortes sobrevivem. Isso não é uma característica de um Deus bom, se Deus fosse só bom. Da onde veio o conceito de que Deus é bom? Talvez você esteja pensando assim: nossa, Pedro está querendo desviar da minha fé. Ele está querendo pregar para mim que Deus é ruim. Não. Estou querendo apagar tudo que te ensinaram para ver se você consegue construir um raciocínio puro de quem é Deus. Alguém falou para nós que Deus é bom. E eu tenho certeza absoluta que se você teve uma experiência com a igreja, não foi na igreja que você ouviu que Deus é bom com mais proficiência. Porque a tradição da igreja é condenar as pessoas, apontar o dedo. Todo mundo que é diferente da gente, a gente condena. Agora de manhã o Marcelo estava me contando a história, que ontem ele começou a ver um filme, da história de uma mulher nos Estados Unidos, que foi a precursora da ideia de tirar a Bíblia e oração das escolas. E aí ele conta que a mulher foi perseguida e por aí vai. Quantos de nós já não ouvimos histórias? Movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, 1963, quantos de nós não usamos a religião para perseguir as pessoas porque elas eram diferentes? Nós perseguimos as pessoas que nasceram em país diferente, a gente persegue as pessoas de cor de pele diferente. Agora de manhã a gente estava tendo uma discussão aqui também sobre racismo, que a gente acha que não existe, mas é uma realidade nua e crua no nosso país. Às vezes a gente é racista sem perceber. E a gente não para pensar que a maioria não, todos nós somos negros. É o maior absurdo, é o preconceito racial, sendo que todos nós somos negros. Todos. A gente, por incrível que pareça, uma minoria idiota no mundo, e aí eu estou falando isso, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando na mensagem, uma minoria idiota no mundo, porque os brancos de olhos azuis são uma minoria. Por alguma razão, a gente deixou que eles dominassem aquilo tudo, e hoje qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento sabe que a deficiência não é a pele negra, é a pele branca, porque a pele branca tem falta de melanina. Então os brancos que deveriam ser perseguidos, se fosse para usar preconceito. Então não faz sentido nenhum, a gente fez tudo isso, às vezes em nome de Deus, às vezes em nome da religião. Quem falou para nós que Deus é bom? Não foi a igreja. A igreja perseguiu um monte de gente.
quem falou para nós que Deus é bom. Também não foi o Antigo Testamento. Porque se você pegar essas escrituras do Antigo Testamento, você vai ver que Deus é parcial. Mas bom não é tão fácil de assumir assim. Porque ele pegou um povo escolhido dele e falou assim: vocês são meus escolhidos, o resto, que foi o que a gente questionou aqui nas últimas mensagens. Na época do Antigo Testamento, quando João escreveu o Novo Testamento, o que eles conheciam era: Deus ama os judeus e ele tolera o resto. Da onde a gente tirou a ideia de que Deus é bom? Se não foi da história da igreja, se não foi do Antigo Testamento, quem falou para você que Deus é bom? A ideia que passa na minha cabeça é que a única alternativa válida pelo menos, é que Jesus falou para nós que Deus é bom. Jesus falou para nós que Deus é bom. Talvez ele não falou para você pessoalmente, mas está escrito aí nas páginas da sua Bíblia que Deus é bom, porque Jesus falou que Deus é bom. A ideia de que Deus é bom e que Deus ama todo mundo nasceu com Jesus. A ideia de que Deus é bom nasceu com Cristo. Quando no Antigo Testamento a gente vê pedaços da graça, que a gente não consegue entender a graça inteira, pedaços da graça no Antigo Testamento, tudo aquilo era apontando para Cristo. Jesus falou para nós que Deus é bom. E aí Jesus falou que Deus é bom, mas ele também falou que ele é justo. E aí a gente tem uma dicotomia. Porque no nosso padrão, justiça e bondade não andam no mesmo caminho. No nosso padrão, justiça e bondade não andam no mesmo caminho. Tão egoístas somos nós, que nós normalmente adotamos o seguinte comportamento: justiça para os outros, graça para mim. Quem aqui nunca passou por isso? Justiça para os outros, graça para mim. Cometeram um negócio muito ruim com um familiar meu, tem que ir para a cadeia. Se fosse seu filho, se eu pudesse, eu pagava advogado, eu dava volta na lei. Justiça para os outros, graça para mim. Ao passo que Deus, esse Deus que é bom, ele fez o contrário. Ele falou: justiça para mim, graça para os outros. Porque ele se desfez da glória dele, se esvaziou da glória dele. Você encontra esse texto em Filipenses capítulo 2, um dos poemas mais bonitos da Bíblia, que diz que Jesus, não considerando ser igual a Deus um fato para se apegar, se esvaziou de si mesmo, se fez homem, viveu como homem, como nós, foi tentado, mas não pecou. Para quê? Para que nós pudéssemos nos relacionar. Aí você pula lá para Hebreus, que é uma outra parte das Escrituras do Novo Testamento, você vê que nós não temos um sacerdote, ou seja, um intermediador entre nós e Deus, que não entende o que a gente passa. Para que serve isso? Na sua perda, ele entende o que você passa. Na sua alegria, ele entende o que você passa. Na sua dificuldade, ele entende o que você passa. Porque tudo que você passou, ele passou também. Só que ele passou sem murmurar. Ele foi para a cruz como uma ovelha calada, sem reclamar. Foi o texto que a gente leu na última mensagem, Isaías 53. Tudo vai se encaixando. E aí a gente aprende de Jesus que Deus é bom, mas Deus é justo. Como que faz para andar com justiça e bondade ao mesmo tempo? Porque depois de todos esses argumentos, pelo menos a perspectiva que eu tenho é que se você estiver desviado da sua fé, vou abrir o jogo para você, não vou esconder de você. A minha intenção é que você volte para Jesus. Eu não espero que você fique desviado, eu quero que você volte. Eu quero que você experimente o novo da graça. Se você não conhece a Deus, você está perdendo. É a melhor coisa que existe. A minha vontade, o meu desejo é que através dessas pregações, embora nas primeiras talvez você não tenha entendido a intenção, é isso, é que você volte. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que o meu anseio é que você conheça Jesus como seu Salvador, se arrependa dos seus pecados e viva uma vida justa perante os caminhos do Senhor. É isso. Mais ortodoxo que isso não tem jeito. Tem, ué? Não tem jeito, né? É isso que eu quero. Mas você precisa entender como é que faz para conciliar justiça e bondade. Deus é bom e Deus é justo. E aí eu vou abrir o seu olho para algo que talvez você já tenha ouvido, mas num tom de condenação. Deus é justo? Ele é justo. Qual que é a justiça de Deus perante eu e você? A justiça de Deus é que você pague pelos seus pecados, porque todos nós, todos, ateus ou não, cristãos ou não, conscientes ou não, todos nós pecamos. E o pecado faz um negócio com a gente que talvez você não entenda ainda, mas o pecado ele te afasta de Deus,
e morrer no pecado, por isso que a gente leu esse texto aqui, quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. O pecado ele te afasta de Deus de uma maneira que morrer a morte física no pecado te leva à morte espiritual, que é separação de Deus. É a pior coisa. Às vezes a gente pinta uma pintura do inferno, do fogo queimando. Isso daí é o de menos, perto do que é ser separado de Deus por toda a eternidade. Deus, o ambiente existencial da humanidade, que a gente já discutiu aqui, nós estamos em Deus. Você fora de Deus é nada, mas não é nada de acabou. É um sofrimento que não tem explicação. E não é isso que eu quero para ninguém. É aquela frase que você não deseja nem para o seu pior inimigo. Porém, Deus é justo. E se Deus é justo, justo quer dizer que sem pecado, sem erro, Ele vai olhar para eu e para você e vai falar: fulano, eu te dei X, Y e Z para você viver de acordo com eles. Você viveu? Sua resposta tem que ser: não. Ah, não, mas eu sou uma boa pessoa. Já fiz esse exercício algumas vezes, né? Por exemplo, alguém aqui já cometeu um assassinato? Ninguém vai levantar a mão, óbvio que não. Alguém aqui cometeu adultério? Se você cometeu, mantenha sua mão abaixada, porque nós não queremos tratar disso agora. Também não, você não vai levantar sua mão. Mas, de acordo com as leis de Deus, Ele deu uma lei para nós, por exemplo, que é difícil. Não cobiçar. Alguma vez você já cobiçou? Todo dia eu cobiço, eu passo na rua, vejo o carro dos irmãos, eu falo: rapaz, eu queria um carro desse. Todo dia. Mais simples ainda, alguém aqui já trabalhou no sábado? O Paulo não ia nem ver o céu. Ele não ia conseguir nem ver o céu se trabalhar no sábado fosse... Porque Deus falou, vocês não podem trabalhar no sábado. Falou ou não falou? Esse capítulo 20, os 10 mandamentos, é básico. Não terás outros deuses, não criarás imagens, não roubarás, não matarás. E o quarto é o quê? Não trabalha no sábado. Tadinho do Paulo. Paulo está condenado. Porque sábado é o dia que ele mais trabalha. Ele sempre soube. Mas esse é um exemplo que, de acordo com a lei, ninguém consegue se declarar justo perante a Deus. Da onde você tirou isso, Pedro? É só você pegar o que Paulo escreveu para a igreja em Roma. A igreja de Roma era uma igreja como nós aqui. Paulo escreveu para eles e falou assim: irmãos, vocês são romanos como eu. E ele queria dizer, ele falou para eles o seguinte: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3. E aí a destituição da glória é o que a gente vê 3 capítulos depois, Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, todo mundo decorou. Se Deus é justo, a sua recompensa é a morte. Se Deus é justo, você está lascado. Se Deus é justo, você não tem saída. Porque ninguém consegue obedecer à lei, ninguém consegue manter os mandamentos, ninguém consegue viver no padrão de Deus. Ninguém. Ninguém. E agora? Graças a Deus, esse bom pai, que Ele não mandou um juiz para o mundo. Ele mandou um salvador para o mundo. Essa é a boa notícia. A má notícia, bem entre aspas, é que Deus é justo, mas a boa é que Ele não é só justo, é que Ele é bom. E Ele mandou um salvador. Porque quando Ele manda um salvador para o mundo, Ele me salvar de quê? Salvar dessa incapacidade que você tem de cumprir a lei. Salvar de mim mesmo. Eu me salvar de mim mesmo é a maior salvação que eu posso ter. Esquece o diabo, esquece o tridente, esquece o fogo, esquece tudo isso. Me salvar de mim mesmo é a maior salvação que eu posso ter. Porque todos nós, se deixados aos nossos próprios prazeres, todos nós viraríamos as costas para Deus e íamos viver a vida que é prazerosa. Esse é o salário da morte, esse é o salário do pecado, é a recompensa do pecado. Mas graças ao Pai que Ele mandou um Salvador. Graças a Deus que Ele mandou um Salvador que te salva de você mesmo, que te salva da ira de Deus. Muita gente acha que nós fomos, que Jesus veio para salvar o homem do inferno. Não, o inferno é o mínimo. O inferno é o mínimo. Jesus veio para salvar o homem da ira de Deus. Sabia que Deus está virado com a humanidade? Existe um dos, na história da igreja, a gente, se você quiser pesquisar, você pode colocar no Google lá o título de um sermão que deve ser o sermão mais famoso da era pós-moderna. Pecadores na mão de um Deus raivoso. Do Jonathan Edwards.
cara pregou durante quase 2 horas e no final do culto as pessoas estavam agarradas na pilastra pedindo pelo amor de Deus misericórdia para ser salvo. Por quê? Porque ele fala da justiça de Deus. Ele fala do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, podres. A gente não bate com Deus. Você vai perceber isso? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado sujou a imagem todinha. É como você pegar um espelho limpinho e jogar barro em cima dele. Não dá para ver nada. Não dá para ver a imagem de Deus em você. Não dá. Não dá para ver a imagem de Deus em mim. Se você falar assim, eu queria ver Deus. Não olha para mim, mano. Se olhar para mim, você não vai ver Deus. O máximo que você vai ver é o diabo. E é capaz de você ser tão ruim que você não consegue ver nem o diabo. Porque o diabo ainda tem um certo respeito. Quando vai tentar as pessoas, a gente tem um caso clássico no livro de Jó. Ele chega para Deus e fala assim, posso dar uma tentada nele lá? O diabo ainda tem educação. Às vezes a gente é tão arrogante, tão sem educação, que nem o diabo você consegue ver dentro da gente. Não tem como ver Deus dentro do ser humano. A gente não vê Deus dentro de você. A gente vê Deus cobrindo você. É aí que a gente entra no tal da cobertura espiritual. A única cobertura espiritual que você precisa é do sangue de Jesus. Mais nada. Mais nada. Esse negócio de cobertura espiritual de pastor, cobertura espiritual de líder, de evangelista, de apóstolo, ninguém tem autoridade para te cobrir, porque ele é pecador igualzinho você. Às vezes mais. Às vezes até mais. Ninguém tem autoridade para te cobrir, sabe por quê? Porque nenhum deles morreu na cruz por você. Nenhum deles derramou o sangue puro por você. Nenhum. Então quando te perguntarem debaixo de qual autoridade você está? De Jesus. Mas isso é rebeldia. Eu prefiro ser rebelde com Deus do que ser submisso ao diabo. Pesado, né? Mas a minha igreja não é assim. Vou te dar um conselho. Sai correndo da sua igreja. Não precisa vir para cá, não. Não precisa vir para cá. Procura outra que não tem essa besteira de cobertura espiritual. Isso é um lixo. Isso aí, sabe o que é isso? Isso é a conversão do evangelho puro a uma religião antropocêntrica, onde o homem é o centro e tudo funciona ao meu redor. Eu sou o centro do universo, o sol brilha para me esquentar. A coleira espiritual. É o coleiro espiritual. Boa analogia. É o coleiro espiritual. Infelizmente, nós seres humanos, a gente prefere viver preso, porque a liberdade assusta. A gente é meio igual o passarinho que foi criado na gaiola. Você abre, ele não quer voar, porque ele tem medo. Infelizmente é assim. Por isso que eu li esse texto no começo, e eu fiz esse desafio com a gente limpar a nossa mente. Por quê? A gente vai sair daqui com 2 perguntas. A primeira é o seguinte: se você ainda não crê em Deus, se você ainda não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a pergunta é a seguinte: você se pergunta, como pode um Deus bom permitir mal no mundo? Eu vou te propor outra pergunta. Como é que você sabe que tem mal no mundo? Quem te falou o que é bem e o que é mal? Da onde você tirou esse conceito? Se você parar para estudar, você vai ver, por exemplo, que não existe trevas. Não existe sombra. A sombra, isso aqui que você está vendo aqui, isso aqui não existe. Isso aqui é uma ilusão. Não existe escuridão. Boa, eu estava procurando a palavra. Não existe. Isso daqui é a ausência de luz. Do mesmo jeito que não tem frio. Não existe frio. Frio é um negócio inquantificável. Não existe frio. Existe ausência de calor. Assim também é com mal. Não existe mal. Isso é uma ilusão. Existe a ausência do bem. Então, se você está se perguntando por que tem mal no mundo e tentando fazer disso um argumento, eu quero te propor uma outra pergunta. Como que você sabe que tem mal no mundo? Quem foi que te deu a sua bússola moral e ética? Da onde você tirou isso? Não pode ser de Aristóteles, Sócrates e Platão, porque se você for analisar a vida dos caras, você vai ver que, embora eles defendiam os discursos de moral e ética, eram os menos morais. Não é deles. Então, da onde vem a sua noção de bondade e de mal? Isso se você não crê em Deus. Agora, se você crê em Deus, se você se chama de cristão, ou católico, ou espírito, não sei, se você crê em Deus e ainda não se encontrou, religiosamente falando, talvez você esteja perguntando o seguinte: como é que pode, se você crê em Deus, como eu posso amar um Deus que se esqueceu de mim? Ou como eu posso amar um Deus que permite essas coisas? Ou como eu posso amar um Deus que é tão bom assim, mas não liga para nós? Porque às vezes parece que Deus esqueceu de nós. Ou só eu que penso assim? Às vezes parece que Deus esqueceu. Você ora, não ouve nada, nada muda, sofrimento continua. Você ora para passar e não passa. Você ora para curar e não cura.
Quem aqui já passou por isso alguma vez? Às vezes parece que Deus esqueceu da gente. Talvez vocês estejam fazendo essa pergunta. A minha pergunta proposta para você é a seguinte: como pode um Deus tão bom amar gente tão ruim como nós? Como pode? Que no primeiro momento de dúvida a gente vira as costas para Ele. Como que pode? Ele continuar nos perseguindo em amor, sendo que a gente continua correndo dele? Essa é uma pergunta para a gente levar para casa. E aí, com essas duas perguntas na mente, sendo você cristão ou não, quero te fazer um convite para a gente terminar. Acho que a gente está bem na hora. Que horas são? Exato, 11h15. Hoje a gente tem ceia. Para a gente terminar, eu quero te fazer uma proposta. A gente teve 4 ou 5 mensagens, eu acho, dessa série. Não sei se você conseguiu acompanhar todas, mas eu quero que você vá pensando nessas coisas. Pensando no nosso pecado, pensando na nossa condição. Se você ainda não crê em Deus, por exemplo, a gente falou de um Deus justo. A minha pergunta para você é o seguinte: como está você perante a Deus? Se você tivesse que responder hoje, você está justo perante Deus? Como é que você se declara perante a Deus? Se você ainda não se justificou perante a Deus, meu convite para você é o seguinte: conheça Cristo. Porque Cristo é o que te cobre. Jesus Cristo é o que cobre dos seus pecados. Jesus Cristo é o que se apresenta na sua frente. Literalmente, Ele pula na frente da bala por você. É exatamente o que Ele vai fazer. Porque na hora que Deus te cobrar e falar: Lohane, como é que está a sua vida? Minha vida está uma bosta. Mas Jesus me cobre. Às vezes eu falo as coisas, as pessoas acham que é muito forte as palavras. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Se você parar para analisar o que a gente tem de conhecimento de Deus, Paulo fala para nós que nós estávamos mortos a ponto de feder. Sua vida estava fedendo já. Você estava morto a ponto de feder, até que Ele te ressuscitou. Já falei aqui várias vezes, aquele desenho da Igreja Batista, que você está aqui, Deus está aqui, que tem um abismo, uma cruz no meio, você atravessa, aquilo lá é mentira. Aquilo lá funcionou durante o tempo, é mentira, aquilo lá é teologicamente incorreto. Você não está aqui, Deus está aqui. Você está aqui, ó, lá embaixo, lá na ponta da cruz, morto, com um monte de urubu em cima de você comendo. E aí Jesus, por misericórdia da sua vida, por alguma razão que você também não merecia, resolve mergulhar lá e te traz de volta, só para fôlego de vida na sua vida. E aí agora, coberto pelo sangue dele, você se apresenta perante a Deus. E aí a boa notícia é que você não precisa esperar o momento da morte. A boa notícia é que a mesma carta de Efésios, que Paulo fala que nós estávamos mortos, fala que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Ou seja, eu tenho que viver minha vida aqui como se eu já estivesse no céu. Eu não tenho que viver minha vida com medo do inferno. Eu tenho que viver minha vida com anseio pelo céu. Essa é a minha pergunta para você. Como é que está a sua vida perante a Deus? E se sua vida já está de boa perante a Deus? A segunda pergunta é: como que você pode dizer que ama tanto a Deus se você não estiver espalhando essa notícia? Essa é uma pergunta paradoxal. Eu amo a Deus. Deus me salvou. Deus me tirou da lama. Deus me tirou do pecado. Deus me ressuscitou. Me deu fôlego de vida. Eu estou assentado nas regiões celestiais e meu irmão que se exploda. Como é que pode? Deixa pra lá. Um dia eu vou ter oportunidade de compartilhar. Eu vou criar um relacionamento primeiro e aí eu vou jogar uma isca, como se Jesus precisasse de isca. Não, sabe o que Jesus precisa? Jesus precisa disso aqui, ó. Rony, Deus te ama, Jesus veio para te salvar, acabou. Não creio nisso não. Beleza, vamos conversando aí, vamos ver o que vai dar. Ele não precisa de isca. Você não precisa criar nada atrativo para Jesus. Não precisa. Só o nome dele já é o suficiente. Se eu não me engano, se não foi C.S. Lewis, foi o Charles Spurgeon que falou que a graça de Jesus é como um leão. Você não precisa defender ele, é só soltar. Se você soltar, ele faz o trabalho sozinho. Essa é a graça que a gente prega. E aí o meu convite para você é pensar nessas coisas. E aí semana que vem, vou te pedir para você voltar pela última vez, porque eu não fico insistindo para você voltar para a igreja. Mas semana que vem a minha tentativa é te apresentar o Evangelho inteiro. Talvez muitos de nós não tenhamos ouvido o Evangelho inteiro ainda. Talvez muitos de nós não conheçamos o Evangelho inteiro ainda. Talvez a gente tenha uma ilusão do que é o Evangelho. Porque convenceram a gente que o Evangelho é levantar a mão na igreja, fazer uma oração mágica, aceitar Jesus, o que é o maior absurdo de todos, aceitar Jesus, e agora a sua vida está tudo beleza. Esse não é o Evangelho. Não tem lugar nenhum da Bíblia que você tem na sua mão, não tem lugar nenhum a palavra aceitar Jesus. Não tem lugar nenhum da sua Bíblia a palavra convidar Jesus para o seu coração. As
pessoas usam eis que estou à porta e bato e esquecem que aquele texto é para os crentes. Que lá não é para os descrentes. Não tem lugar nenhum isso. Esse evangelho não existe. Não existe. Você foi enganado. E aí a última mensagem dessa série, a minha tentativa, é te mostrar, sem arrogância nenhuma, sem prepotência nenhuma, tentar te mostrar, à luz da Bíblia, o evangelho de verdade. Se você puder e quiser, tiver disponibilidade, às 10 horas da manhã, domingo que vem, nós estaremos aqui e nós vamos tentar explicar o evangelho de uma vez por todas, numa só mensagem.